Oi, aqui é o Chico, e esse dia finalmente chegou. Eu evitei por bastante tempo falar sobre o Monark, mas não tinha como. Eu acompanho o Flow Podcast desde o seu surgimento, na realidade eu acompanho o Monark desde que eu sou pequenininho. Mas eu acho que não dá mais pra evitar esse assunto. Então eu só tenho uma coisa a dizer, pessoal. Chegou a hora do Monarcão, e se você estiver preparado, deixa seu like, se inscreve no canal, se puder, vira um membro aí e vem com o Chico. No ano de 2010 surgiu um novo youtuber aqui no Brasil, postando vídeos sobre jogos em blogs e fóruns e até mesmo no antigo Orkut. O seu nome é Bruno Ayubi, mas foi com o nome de Monark que ele se tornou uma lenda no YouTube. Em 9 de outubro daquele mesmo ano, ele postou seu primeiro vídeo de Minecraft, e na época ele não tinha um microfone tão bom e nem mesmo uma habilidade de gravação, mas aquilo ali foi o suficiente. Porque com esse vídeo, ele entrou para a primeira grande geração de youtubers de Minecraft. Leon, Venextreme, Feromonas e toda essa galera que desbravou o YouTube postando vídeos de Minecraft que acabaram se tornando estrelas. Eles marcaram muito a infância e a adolescência da galera da minha idade, e com toda certeza todo mundo que acompanhava o YouTube nessa época ficava maluco com as coisas que eles faziam no Minecraft. Obviamente eu tentava copiar o prédio monárquico, e eu nunca consegui. Mas a verdade, pessoal, é que todo o carinho que eu tenho pelo Minecraft se dá em grande parte por conta desses youtubers, e em especial o Monark. Mas com o passar dos anos as coisas começaram a mudar um pouco. O público que acompanhava os vídeos desde o começo do YouTube começou a buscar outros tipos de conteúdo, e alguns desses youtubers da era de ouro do Minecraft conseguiram se reinventar, como por exemplo, o Leon. Mas é claro, muitos desses youtubers dessa época acabaram ficando pelo caminho, mas a trajetória do Monark é um tanto quanto curiosa, eu diria. O Monark começou a se envolver com um pessoal que falava sobre política, e por conta disso, nesse período, ele começou a falar algumas besteiras que, digamos que irritavam o seu público. Só que a questão, pessoal, é que o Monark ele ficou tão envolto dessa bolha de política que ele só queria falar sobre isso, e o que ele acabou fazendo foi postar vídeo no seu canal de Minecraft sobre política. E obviamente, o público odiou essa mudança. Era um ano em que muitas pessoas que se faziam de entendidas de políticas começaram a postar vídeos no YouTube. Só que de todos esses caras, o Monark não foi o mais convincente, porém, ele sempre estava lá. Só pra vocês terem noção, pessoal, o Monark ele acabou gravando um vídeo em frente à prefeitura de Curitiba pra falar sobre política, e pra piorar mais ainda, ele brigou com os inscritos. Uma fase revoltada, ser intelectual, já passa. Tem noção disso? Por conta disso, seu público acabou perdendo todo o interesse nele. E olha, pessoal, isso me inclui. Só que as coisas, elas iriam mudar. Porque o Monark e o Igor 3K, eles resolveram se juntar e criar um podcast que viria a se tornar um dos maiores podcasts do Brasil, o Flow. Olha, pessoal, eu não vou nem explicar pra vocês o que de fato é o Flow, porque com toda certeza você já abriu o YouTube e já apareceu algum corte. Se bobear, aqui nos recomendados desse vídeo também deve ter um corte pra você assistir. Fazer o quê? E se tem uma coisa que resume o Flow Podcast é a união de dois youtubers que estavam muito putos com a vida. A união desses dois se tornou um fenômeno tão grande que eles recebem todo tipo de empresário, artista e até mesmo políticos no seu programa, para uma conversa descontraída, e que não demorou muito tempo para esse estilo de podcast influenciar vários outros a surgirem. E a galera do Flow aproveitou essa oportunidade e criaram um modelo de negócios em cima disso, ajudando ainda mais o surgimento do cenário de podcasts no Brasil. O Monark ele voltou para os holofotes da fama e não demorou muito para as pessoas perceberem que ele é meio burro. Talvez ele não seja, mas isso não foi um problema. Na verdade, essa característica do Monark, essas monarcadas que ele soltava, se tornaram meio que uma marca do Flow, e isso tornou o programa um pouco mais interessante, engraçado e até mesmo único. O problema nesses comentários do Monark é que eles abrem brecha para diversos oportunistas políticos, principalmente, que têm um domínio da arte da retórica. Essas pessoas utilizavam dessas brechas para poderem se autopromover. Só que, pessoal, às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e o Flow se tornou tão grande que eu acho que a internet pode estar tendo uma overdose de Monark. O que era somente engraçadinho no podcast começou a perder a graça bem rápido.
E é isso que nos leva à treta desse vídeo. A gente já tinha visto o Monark dar palco para pessoas bizarras dançarem várias vezes. Os caras chegaram até mesmo a chamar um terraplanista. Só que isso não é tudo, pessoal, porque dificilmente eles questionam esses tipos de convidados que trazem ideias erradas lá no Flow. E uma outra questão que acaba gerando muito problema para o podcast é que muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, a galera que tá apresentando o Flow, tanto o Monark quanto o Igor, eles não se embasam seus pensamentos em nenhum tipo de informação tão verdadeira assim. Eu quero dizer uma pesquisa científica, por exemplo. E por conta disso, acaba que as opiniões do Monark, elas são meio soltas, sabe? E isso pode acabar gerando vários problemas, mas a gente vai ver um exemplo perfeito disso já já. A questão, pessoal, é que se o Flow ele se mantesse somente nessa questão de entrevistar pessoas que são bizarras para virar memes, seria meio estranho, mas tudo bem. O problema é que eles começaram a se meter no meio de políticos. E olha, vocês sabem muito bem como políticos são. Entrevistas com políticos deveriam ser um conteúdo mais sério e que eles deveriam pelo menos se dar o trabalho de trazer algum dado para gerar um debate legal. Só que a galera do Flow ela se recusa a fazer isso. Na realidade, meio que essa se tornou a premissa do podcast. Até porque isso já sai do que o público espera. O público espera com certeza uma conversa muito descontraída. Só que eu acho que essa abordagem ela talvez não seja uma das melhores quando o assunto é muito sério. A gente pode ficar só rindo das bizarrices desses convidados que vêm no Flow, mas, por exemplo, quando vem um terraplanista e ele começa a falar merda, fica muito difícil ficar rindo. Porque quando eles acabam trazendo um jornalista que é muito escroto porque fica compartilhando informações falsas, um cara que é completamente anti-vacina no meio de uma pandemia, vocês acham que isso é um cenário ideal? Permitir que esse tipo de coisa seja proliferada para milhares e milhares de pessoas que estão suscetíveis a acreditar nesse tipo de informação? Vocês acham que isso é o ideal? Que isso é engraçado? Porque, sinceramente, pessoal, a piada perde a graça quando a gente tá falando de pessoas que estão morrendo. E é claro que a internet caiu em cima do Flow, e principalmente do Monark, que resolveu comprar essa briga. O cara começou uma saga no Twitter sobre liberdade de expressão. E é aqui, pessoal, que a conversa ela vai ficar um pouco mais séria. Porque liberdade, de fato, é uma coisa legal e nós precisamos constantemente lutar por ela. Só que a questão é que as coisas não são tão simples quanto o Monark faz parecer. O Monark entende o direito à liberdade de expressão como um direito absoluto, que não pode ser limitado de forma alguma por ninguém. Só que além dessa compreensão do Monark ser bastante equivocada, eu diria que principalmente ela é perigosa. Quando o Monark defende chamar um cara que é anti-vacina no meio de uma pandemia, o direito de liberdade de expressão do Monark pode acabar botando em risco a vida das pessoas, que por sinal essas pessoas também têm um direito. Pouco tempo depois dessa treta, o Monark postou no Twitter que mentir era um direito humano, que ser ignorante também era um direito humano e que ofender também era outro. Porque é claro, pessoal, as pessoas elas têm o direito de poder mentir, mas assim como tudo na vida, existe um limite. Tem casos de pessoas que são mortas e espancadas na rua por conta de boatos, por conta de difamação, fake news. O seu direito de mentir nunca deve ser maior do que o direito de uma pessoa de continuar viva. Então, quando você chama um anti-vacina pro seu podcast, que por sinal é um dos maiores do mundo, deixa ele proliferar todas as informações que ele quiser, aí, meu amigo, você tá botando a vida de algumas pessoas em risco. A sua liberdade de expressão ela não tá acima da vida e do bem-estar de uma outra pessoa. Só que a questão, pessoal, é que o Monark ele não consegue entender isso. Porque para defender a sua visão de liberdade de expressão ilimitada, ele resolveu falar sobre racismo, dizendo que até mesmo os limitantes do movimento negro dos Estados Unidos defenderam os direitos da KKK se manifestar, porque eles sabiam que os próximos seriam eles. Se você não sabe, a KKK é aquele grupo racista dos Estados Unidos que acabava eliminando negros, além de judeus e outras minorias, e que, por sinal, existe até hoje. Pois é, o Monark disse que o movimento negro americano defendeu os direitos dele de se manifestarem, e as pessoas começaram a pedir a fonte de informação desse pensamento do Monark, e ele acabou mandando um artigo da Wikipedia para comprovar o seu pensamento. Só que vocês lembram quando eu disse que o Monark ele não sabe buscar os seus dados e as fontes para as suas ideias? O artigo não fala em momento nenhum sobre o movimento negro ter defendido os direitos da KKK. O Monark acabou mandando esse artigo porque ele achou que as pessoas iriam ficar com preguiça de ler, e acabou que essa atitude dele foi muito desonesta. E por conta disso as pessoas leram aquele artigo e começaram a dizer
dizer que ele estava mentindo. O monarca literalmente tiltou. Ele ficou muito estressado com isso tudo e começou a metralhar de tweets lá no Twitter. Ele literalmente ficou bolado com o fato das pessoas criticarem a informação dele por ela não estar naquele artigo, sendo que não faz sentido, porque o monarca que escolheu o artigo, então, porra, eu não consigo nem dizer sobre isso porque é surreal de acreditar, brother. Na época que eu estou fazendo esse vídeo, a última treta dele foi novamente falando de racismo, aonde ele dizia que a ação é que configura o crime, não a opinião, e um advogado acabou respondendo dizendo que existem crimes de opinião, tipo a injúria racial. E lá vem o monarca perguntando se de fato ter uma opinião racista seria um crime. E o advogado acabou respondendo que se de fato a opinião da pessoa for pública, sim, ela é um crime. Só que dessa vez o monarca ele acabou recebendo as consequências pelos comentários que ele estava fazendo de forma absurda no Twitter. Ele perdeu um patrocínio que era enorme, nesse caso o patrocínio do iFood. Pessoal, sendo muito sincero com vocês, por mais que eu tenha uma nostalgia absurda dos vídeos antigos dele de Minecraft, nem mesmo eu tô conseguindo suportar esse tipo de situação em relação a não aguento mais ver o monarca falando merda no Twitter, cara, essa é a verdade. A questão é que o monarca ele não consegue entender que as opiniões elas podem de fato ferir e até mesmo matar as pessoas. Uma opinião racista sendo repetida milhões de vezes seguidas, ela pode acabar criando um racista maníaco maluco que pode acabar matando alguém. O que o monarca não entende é que de fato tem pessoas que são expulsas de casa, tem pessoas que são oprimidas, são tratadas como lixo por conta de opiniões, e essas opiniões, por serem opiniões muito pesadas e fortes, elas acabam afetando o espaço do outro. Então não é só porque você tem um pensamento desses que você não vai afetar a vida de alguém. Guarda uma coisa pra vocês, pessoal. Você tolerar a intolerância não torna a sociedade menos intolerante. Esse é o paradoxo da tolerância proposto por Karl Popper, que diz que tolerar as pessoas e opiniões abertamente intolerantes só faz com que essas pessoas intolerantes se unam e ataquem as pessoas tolerantes. Então, seguindo essa lógica de pensamento, se nós queremos uma sociedade tolerante, não podemos tolerar a intolerância. Sendo muito sincero com vocês, pessoal, eu não queria fazer esse vídeo porque eu tenho realmente um apego muito forte pela imagem do monarca. Cara, eu não estaria fazendo um vídeo hoje se eu não tivesse talvez conhecido o canal dele lá naquela época e não tivesse começado a fazer vídeos. Vocês sabem muito bem essa história, eu fiz um vídeo falando sobre isso já. Mas não dava mais pra ficar quieto, eu tinha que falar sobre isso porque o monarca tá descontrolado. E, bom, o Flow tá sofrendo as consequências por conta desse tipo de pensamento. Deixa nos comentários o que vocês pensam sobre isso, eu quero muito saber. Muito obrigado pelo feedback nos últimos vídeos, eu tô muito contente. De qualquer forma, se você puder e quiser, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E eu desejo a todos que fiquem na paz, porque sem paz ninguém é feliz.